O nosso trabalho é sobre o simbolismo no Brasil e eu vou estar dando uma pequena introdução sobre o simbolismo. O simbolismo ele foi um movimento literário que nasceu na França com as teorias estéticas de Charles Baudelaire. Ele floresceu principalmente na poesia e em diversas partes do mundo ocidental no final do século XIX. O estilo simbolista ele vai surgir como uma forma de negar a realidade subjetiva, num momento muito marcado pela frustração e o medo. Então, ele surgiu sendo uma opção de fuga para os escritores, que esses escritores eles buscavam obedecer a uma tendência que é o encontro dos ideais espiritualistas. O simbolismo no Brasil ele vai surgir em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis, que são duas obras de Cruz de Souza. E ao contrário do que aconteceu na Europa, o movimento simbolista no Brasil ele não ganhou tanto reconhecimento, mas ele ajudou os movimentos literários que começaram a surgir nos séculos XX. E além dessa contribuição, ele deixou inovações relacionadas ao plano temático e ao plano formal. E também auxiliou na representação dos sofrimentos universais, como o amor, a morte e a religiosidade. E essa representação dos sofrimentos, elas eram expostas através do uso da figura de linguagem. As características do simbolismo são o subjetivismo, o individualismo e a imaginação, onde o autor ele valorizava o mundo interior do indivíduo, apresentando poesia difícil e o eu profundo além das emoções que manifestava o desejo íntimo e a visão pessoal e sombria do mundo. Outra característica muito importante é a musicalidade que tinha o intuito de criar uma atmosfera de mistério e sugestão. Então, os poetas dessa época, eles criam palavras para sugerir e evocar, e não apenas descrever e definir como já estavam acostumados. Então, essas palavras, elas eram escolhidas pela sonoridade, pelos fonemas, sugerindo então que o som se aproximasse da linguagem do conteúdo, fazendo também o uso de rimas e de ecos. Vendo esse poema que está aparecendo aqui na tela, né, dá para interpretar ele de duas formas. A primeira, a gente pode entender que quando os desejos, as ânsias de alguém se vão, se acabam, é ali que o indivíduo ele encontra a paz. E a segunda maneira de entender é como uma metáfora para a morte, já que ele caracteriza que existir, viver é ter ânsias e desejos. Então, quando se vão, pode se entender como a morte. E, na opinião, também é que enquanto vive, deseja, e sem desejo não tem vida. Vendo esse poema que está aparecendo aqui na tela, né, dá para interpretar ele de duas formas. A primeira, a gente pode entender que quando os desejos, as ânsias de alguém se vão, se acabam, é ali que o indivíduo ele encontra a paz. E a segunda maneira de entender é como uma metáfora para a morte, já que ele caracteriza que existir, viver é ter ânsias e desejos. Então, quando se vão, pode se entender como a morte. E, na opinião, também é que enquanto vive, deseja, e sem desejo não tem vida. Agora eu vou fazer uma pequena análise do autor. O autor é o João da Cruz de Souza. Ele nasceu em 24 de novembro de 1861, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, que fica localizada aqui em Santa Catarina mesmo. Ele era filho de ex-escravos, mas a sua educação foi patrocinada por uma família de aristocratas, que eram os antigos proprietários de seus pais. Foi assim que ele estudou no Liceu Provincial, que também fica localizado aqui em Santa Catarina. Desde pequeno, ele tinha uma inclinação para as artes, a língua e a literatura. Aqui em Santa Catarina mesmo, ele trabalhou como escritor no jornal abolicionista, que era o Tribunal Popular, e além de ter sido diretor também. Quando jovem, João da Cruz, ele sofreu uma discriminação racial, visto que foi proibido de assumir o cargo de promotor público em Laguna, também fica localizado aqui em Santa Catarina. Mais tarde, ele mudou para o Rio e na capital carioca ele foi colaborador do jornal Folha Popular
das revistas ilustradas e também novidades. Além disso, ele trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil. As publicações de João da Cruz para os jornais, elas estavam muitas vezes pautadas no tema do racismo e do preconceito racial. No Rio, ele casou com Gavita Gonçalves em 1893. E com ela, ele teve 4 filhos. Infelizmente, todos morreram prematuramente de tuberculose, que era uma doença muito comum na época. Esse momento trágico está refletido em algumas de suas obras, que abordam os temas da solidão e dor e sofrimento. Após o acontecimento, sua esposa, que sofreu muito, ela começou a apresentar problemas mentais. E o João da Cruz também foi acometido pela tuberculose, a razão da qual ele morreu. As suas obras, elas são marcadas pela musicalidade, subjetivismo, individualismo, pessimismo, misticismo e a espiritualidade, né? E os temas mais abordados pelo autor é o amor, o sofrimento, a sensualidade, a morte, a religião e além dos temas associados ao abolicionismo. Essa foi uma pequena análise do autor.